Pois bem, amigos, amigas, muito boa tarde. Nesta segunda-feira, 25 de novembro de 2019, um sol para cada um, muito quente, Campina Grande, a Paraíba muito quente, Pernambuco muito quente, e o ponto de vista de hoje é exatamente nisso. O que é que pode ser feito para diminuir essa temperatura? Campina Grande, não lembro de ter tido uma temperatura tão alta. Lembrando que estamos apenas no começo do verão, não lembro, já estamos no verão ou estamos no final da primavera? Não sei bem, mas eu sei que eu nunca vi temperatura no mês de novembro, Campina Grande 37, 38 graus. E aí a gente vai na busca das causas que tem elevado a temperatura não só em Campina, mas na Paraíba, no Nordeste, no Brasil como um todo. Meus amigos, nós queremos o conforto de andar em ruas calçadas, em ruas asfaltadas. Nós queremos a frente de nossas casas sempre bem tratadas, bem cuidadas. Nós estamos criando e construindo condições para a temperatura mais alta. Ao asfaltar uma rua, e Campina Grande tem tido isso, o asfaltamento constante de ruas aqui em diversos bairros, e nós temos percebido o aumento na temperatura. Mas o que fazer? O que trabalhar para conviver com o semiárido e com o aumento das temperaturas? Nós precisamos entender que passa necessariamente pelo plantio de árvores. Nós precisamos entender que o nosso cidadão campinense, e aqui eu vou falar para Campina, falando para os outros municípios, nós temos que entender, não é simplesmente fazendo como antigamente, plantando algaroba, plantando eucalipto, não. Nós precisamos de uma resposta das nossas universidades, quais são as árvores que podem ser plantadas e que consomem menos águas e que possam, dentro do semiárido, diminuir a alta temperatura. O que fazer? Pelo menos trazendo sombra. Nós precisamos entender que Campina Grande, a Paraíba, eu recebo relatos do sertão paraibano que ontem estava insuportável. Um cidadão me dizia que não conseguiu praticamente respirar e foi para os aparelhos, porque também cai a umidade do ar. Faltam nuvens, faltam árvores e por isso a temperatura aumenta. O que fazer? Nós não devemos só esperar pelas administrações públicas. Nós precisamos também fazer a nossa parte. Plantar árvores em nossas calçadas. Ah, Edson, mas dá trabalho, quebra a calçada, cai as folhas. Sim, mas a gente observa que debaixo de cada árvore que alguém plantou, tem sempre alguém aproveitando aquela sombra. É interessante como você vê seu vizinho não querer plantar uma árvore, mas quer usar a sua árvore para botar o carro debaixo dela. É interessante observar que o seu vizinho não quer plantar uma árvore, mas quer usar a sua árvore numa festa ao sol. Quer ficar debaixo daquela sombra. Meus amigos, nós precisamos entender que nós somos responsáveis por esse efeito atual, mas principalmente seremos responsáveis pelo que vamos deixar de herança. Aqui em Campina Grande, Carlos André, amigos ouvintes, o vereador Ivan Batista apresentou uma lei, os vereadores aprovaram e foi sancionada, de que 50% das árvores plantadas em Campina devem ser no mínimo frutíferas. No mínimo 50%. O que ainda viria para aplacar a fome de muitos. Quem aqui, quando jovem, não já subiu numa mangueira para chupar uma manga, para roubar uma manga, uma goiaba, uma castanhola? Mas hoje, esse nosso sentimento de cada dia mais individualismo, estamos correndo riscos de sermos simplesmente extintos
graças ao aumento da temperatura que tem realmente castigado. Sabemos que devemos ter a orientação das administrações. Espero que os próximos prefeitos, não só de Campina, mas de toda a Paraíba, do Nordeste, possam, através das universidades, criar condições de projetos que possibilitem plantarmos árvores com consumo mínimo de água e que possa nos favorecer. Se você tem a área no seu quintal, por que não plantar uma árvore e colocar como gotejamento a água do esgoto caindo para ela, a água de um banheiro, do ralo de um banheiro? Nós precisamos ter alternativas, porque o que não dá é ficarmos de braços cruzados, esperando todo ano a temperatura aumentar, sabendo que a gente pode, pelo menos, conviver de uma forma mais agradável. Esse é o nosso ponto de vista de hoje.